nos passos do peregrino, este livro de John Bunyan, um livro que é um clássico, um livro muito vendido. Eu tenho certeza que muita gente que está me ouvindo já leu. Se não leu, quero desafiá-lo a ler, não é? Bom, nós estamos caminhando. E no capítulo 17, o narrador do livro, que alguns dizem que é o próprio John Bunyan, mas isso não é importante. Este narrador, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele, é mais um sonho, né? Porque está sempre sonhando lá. E ele vê dois peregrinos. Um é o cristão, que nós já conhecemos, e o outro é o esperançoso. E os dois estão juntos na sua caminhada em direção à cidade celestial, né? Que a gente vê como o céu, né? E é interessante que, a certa altura, cruzando o caminho deles, eles se encontram com um homem que é chamado de ignorância. Pelo menos na versão que eu vi, é ignorância. Ignorância não no sentido aqui, depois que eu vou falar hoje sobre o preço da ignorância, né? Mas ignorância aqui não é no sentido de ofensa a alguém, você é ignorante, não. Ignorância é não saber, não conhecer certa coisa. Todos nós temos muitas ignorâncias, né? Eu sou um poço de ignorâncias, é muita coisa que eu não sei explicar. Eu uso, né? Mas não sei explicar. Eu ouço falar de teoria da relatividade e etc. Eu não sei explicar. Mas, então, todos nós temos áreas desconhecidas na nossa vida. E este ignorante, o senhor ignorância, ele vinha de uma terra que se chamava Terra da Presunção. Olha só, o cara era infatuado, né? É aquela pessoa que se acha o máximo, presunçoso, presunçoso. E aí o cristão perguntou para ele, onde você vai? E o senhor ignorância falou, olha, eu estou indo para a cidade celestial, igual vocês. Mas nada que interessante, eles estão cruzando o caminho, eles estão indo para caminhos diferentes. Diante dessa resposta, o cristão fala, mas como você pensa em superar as dificuldades que talvez encontre pelo caminho que leva ao portão, o portão da cidade celestial? E a ignorância diz, como todo mundo faz. Você já perguntou para alguém, você quando morrer, para onde você vai? Você tem certeza da sua salvação? Etc. Né? E as pessoas dizem, sim, eu vou, tal, todo mundo vai, e coisas desse tipo. E aí o cristão responde, mas o que você, pergunta, né? O que você tem a mostrar diante do portão para que ele abra para você? Com base em que você acha que vai ser aceito na cidade celestial? Com base em que você vai entrar no céu? Você já se fez essa pergunta? Quando eu estiver lá no portão, está lá o São Pedro, lá naquela mesinha, ou no seu computador, deixa eu ver aqui, quem é você? Eu sou o Silvio. Tá, o que você quer? Não, eu quero entrar aqui, mas por que você quer entrar? Bom, é lógico que isso aí você sabe que eu estou inventando essa história aqui agora. Mas por que eu vou para o céu? Por que eu vou viver na eternidade com Deus? Né? Foi a pergunta que o cristão fez para o senhor ignorância. E ele responde, eu conheço a vontade do meu Senhor e tenho vivido honradamente. Dou a cada homem o que lhe cabe, eu oro, eu jejuo, eu pago o dízimo, eu dou esmolas e ainda deixei a minha terra por essa outra a qual me dirijo. Eu me lembro que algumas vezes eu já tenho perguntado para algumas pessoas, você tem pecado? Eu lembro de uma pessoa que me falou, não, eu não tenho pecado, não. Eu nunca matei, nunca roubei, sou trabalhador, né? É, é, é o presunçoso, né? Não dizer que não tem pecado, coisas desse tipo. Não, eu sou uma boa pessoa, eu sou excelente, né? E aí o cristão diz, mas você não veio pela porta estreita, você não está seguindo o caminho que é Jesus, Jesus é o caminho. Isto é, pelo começo do caminho, você não começou a entrar
Parece que você está vendo aí pela tangente. Você chegou aqui por esta alameda sinuosa. Né? É uma figura interessante, né? O caminho da ignorância é um caminho meio sinuoso, não é aquele caminho reto, aquele caminho que vai lá, né? Por isso, seja qual for a sua autoavaliação, ou seja, o que você pensa de si mesmo, quando chegar o dia do juízo, eu temo que você venha a ser acusado de ladrão e salteador, não sendo jamais admitido na cidade. E aí, o senhor ignorância, né, fica mordido e fala: cavalheiros, vocês são totalmente estranhos para mim. Eu não os conheço. Contente-se em seguir a religião da sua terra e que eu seguirei a religião da minha. Esperemos que tudo acabe bem. E quanto à porta de que você falou, todo mundo sabe que fica a grande distância da nossa terra. Não creio que homem nenhum destas bandas sequer conheça o caminho até lá. Na verdade, pouco importa que saibam ou não, pois temos, como vocês podem ver, uma bela e prazenteira alameda verdejante que desce da nossa terra até este caminho. É assim, ó, fica na tua religião que eu fico na minha. Toda religião leva a Deus. Não é aquela história assim, o importante é buscar Deus. O importante é ter uma religião. Você vai na tua, a gente, quem sabe que cheguemos todos lá. Não tenho muita certeza, mas chegue lá. E o cristão, vendo que o homem se considerava muito sábio, sussurrou para o esperançoso: maior esperança há para um insensato do que para ele. E aqui essas palavras são de Provérbios, capítulo 26, 12. E acrescentou, com Eclesiastes 10, 3. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Este é o senhor ignorância. E aí, o cristão fala para o esperançoso: o que nós vamos fazer? Nós conversamos mais com ele ou partimos agora mesmo, deixando que pondere o que já ouviu até aqui, procurando de novo mais tarde, para ver se, pouco a pouco, podemos lhe fazer algum bem? Bom, nós já falamos aqui, o cristão já tinha falado, e agora? Ele está retrucando. O que a gente faz? Vamos insistir? Ou vamos dar um tempo para ele pensar naquilo que já ouviu? Né? E aí o esperançoso refletiu: vamos deixar que ele medite o que ouviu por algum tempo. E depois acrescentou: não creio que seja bom dizer-lhe tudo de uma só vez. Vamos deixá-lo para trás, por enquanto, e conversemos com ele mais tarde, segundo o que for capaz de absorver. Este conselho do esperançoso é muito bom. É um ótimo conselho. Quando eu li essa parte, eu me lembrei daquela palavra de Jesus, que nós não devemos dar pérolas aos porcos. O que Jesus quis dizer? Não estava chamando os incrédulos ou os ignorantes de porcos. Porco não quer pérola, não valorizam a pérola. Né? Se eu achasse uma pérola, eu ia pegar e vender. Vou fazer um colar, fazer uma pulseira. Mas um porco vai lá e come junto com a comida dele lá. Então, algumas pessoas estão tão cheias de si, tão cheias de verdade, tão cheias de justiça, que elas não vão conseguir digerir aquilo que a gente passa. Eu acho muito interessante, porque às vezes a gente encontra com alguém, a gente quer evangelizar, e aí acaba virando um bate-boca, acaba virando uma competição para ver quem vai ganhar aquele debate. Então, muitas vezes, o ideal é deixar a pessoa refletir. A gente deve acreditar um pouco no poder da palavra. A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz. A palavra é como uma semente que vai produzir alguma coisa. Não convém, ao falarmos das verdades do Evangelho, não convém a gente querer intoxicar a pessoa de tanta verdade, né? A pessoa fica cheia de tanta verdade, porque ela não vai suportar aquilo. Né? Então, muitas vezes você pode usar doses homeopáticas, uma palavra aqui, uma palavra lá, não discutir. Aqui não houve essa discussão.
A Bíblia fala muito sobre ignorância. O texto que veio à minha mente quando eu li essa história foi Marcos capítulo 12, versículos 16 a 17. Quando Jesus foi criticado por ter ido jantar na casa de um cobrador de impostos chamado Levi. Lembra dessa história? Olha só o que diz lá em Marcos 12, 16 e 17. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, lembre-se que um cobrador de imposto era desprezado pelos judeus, porque os cobradores de impostos recolhiam impostos para o Império Romano, que dominava ali a Palestina. Então, e os cobradores de impostos eram considerados como ladrões, porque o Império Romano estabelecia lá o valor e o que eles pegassem a mais era deles. Então, eles eram considerados ladrões, pior tipo de pessoas, traidores da pátria. E Jesus foi jantar na casa de um cobrador de impostos. Aí, esses mestres da lei, religiosos, não eram advogados, não, eram religiosos, disseram: por que ele come e bebe com essa gente? Lembra do Chaves, essa gentalha? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não são médicos, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores, não os bons. Eu vim para chamar pecador. O hospital não é para pessoa saudável. O hospital, os únicos saudáveis no hospital são os funcionários. Mas o hospital foi feito para gente doente. O evangelho é para gente doente. Para gente doente. Há pessoas que são ignorantes na sua autoavaliação. O ignorante, o senhor ignorante, ou ignorância, ele se avaliava, ele cantava sempre aquela música: eu me amo, eu não consigo viver sem mim, eu sou o máximo. E tem gente que é assim, sabe tudo, a palavra final em tudo, e tudo que ele fala está certo, não conseguem se autoavaliar. Eles se achavam, como o senhor ignorância, esses religiosos do tempo de Jesus, pessoas muito virtuosas. E se esquecem, como diz Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 12, como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Ninguém. Ou na outra versão, não há justo, sequer um. Todos pecamos, porque nós somos humanos. É claro que o nosso grande ideal deve ser o desenvolvimento, o crescimento, a iluminação, estarmos deixando para trás, lançando fora os nossos vícios, os nossos padrões de pensamentos equivocados, a nossa ira, a nossa inveja, o nosso egoísmo, a nossa avareza, enfim, mas nós somos humanos. Nós não somos deuses. Eu não posso me colocar acima do bem e do mal. Eu sou pastor. Desde a minha infância, frequentando uma igreja, ouvindo a palavra, pregando a palavra, ensinando a palavra. E sei que estou tão longe ainda, tão longe, e não vou chegar à plenitude nesta vida. Então, eu preciso me avaliar, porque quando eu me avalio, eu não vou ser tão crítico em relação aos outros como eram os mestres da lei. Olha, eu gosto muito daquela historinha de um missionário que estava andando com um membro da igreja e tinha uma pessoa caída lá na sarjeta, bêbada, toda suja. E o membro da igreja falou pro missionário: olha, tá vendo lá? Olha que coisa horrível. E o missionário disse: lá estaria eu, se não fosse a graça de Deus. Então, assim, nada do que é humano me é estranho. Então, não vou ficar apontando para os erros dos outros.
Aliás, eu devo me avaliar. E algumas pessoas parecem que fogem do autoconhecimento. Há pessoas que parecem que não querem se conhecer. Né? Então, note, ignorância de autoavaliação, de se enxergar. Há também pessoas que são totalmente ignorantes quanto à graça de Deus. Graça é a disposição amorosa de Deus que leva a Deus a fazer por nós aquilo que nós não merecemos. Ou uma frase bem curtinha, graça é um favor não merecido. Né? Segundo um autor que eu gosto muito, chamado Philip Yancey, ele diz que a graça é a última palavra que ainda não foi deturpada. A graça é uma palavra ainda pura. Existem palavras que já foram deturpadas, por exemplo, o amor. Hoje, amor, para muitas pessoas, tem só a ver com sexo. Vai fazer amor com uma prostituta, por exemplo. Então, a palavra amor, que era uma palavra tão pura, tão bonita, ela já foi deturpada, mas graça ainda não. Daí a gente encontra a palavra engraçado. Fulano é engraçado. Isso é uma boa coisa, não é? Ou fulano é gracioso. Aquela pessoa é agradecida, é gratidão, vem tudo de graça. Gratuito. Olha, você não precisa pagar nada, isso é de graça. Olha que palavra bonita. Isso nos leva a Deus. Né? Então, o senhor ignorância, ele fala, não, eu tô garantido porque eu já comprei a minha entrada lá, o meu bilhete para entrar na cidade celestial, porque eu dou dízimo, eu oro, eu jejuo, eu vou à igreja, eu sou líder na igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Conversa fiada. Né? Nós só vamos acreditar nos nossos méritos se formos ignorantes. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Isso é um presente de Deus. Então, note que há pessoas que são ignorantes quanto à religiosidade. É o que o senhor ignorância, ele fala, olha, vocês ficam aí com a sua religião, eu fico com a minha. É importante ter uma religião. Seguir uma religião, está muito bom. Fique com a sua, eu fico com a minha. Os escribas e fariseus eram pessoas que estritamente seguidores da lei. Eles seguiam as regras religiosas dos judeus. E olha que eram 613 mandamentos. Não era fácil ser um religioso nos tempos de Jesus. Engraçado é que Jesus deixou 2 mandamentos para nós, amar a Deus e amar o próximo. Os religiosos daquele tempo, judeus, 613 mandamentos. Né? E aí, quando ele viu aqueles homens todos enfatuados, etc., Jesus foi irônico. Olha, vocês estão saudáveis, vocês não precisam de médico. Vocês não precisam de mim. Eu vim para aquelas pessoas pecadoras, sofridas, pessoas que são maltratadas, que não têm influência, não têm nem bondade própria. Né? Mas Jesus sabia que aqueles religiosos estavam doentes da alma. Hoje eu ouço certos pregadores nas mídias, né, apontando, mostrando a sua retidão. E eu fico olhando para aquelas pessoas, esses daí estão doentes da alma, são lobos à frente das ovelhas. Lembra que o apóstolo Paulo sempre foi um homem religioso, antes e depois de se converter. Pouca gente se igualou ao zelo evangélico que o Paulo tinha, o zelo que ele tinha por Deus, o seu modo de vida. Mas Paulo também foi ignorante. Veja só o que ele diz lá em 1 Timóteo 1, 12 a 14. Dou graças a Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois, sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Jesus Cristo. Paulo era muito zeloso, mas ignorante.
Há muita gente zelosa, dogmática, condenam as pessoas que estão erradas, condenam o próximo, e se acha só eu vou para o céu. E há também pessoas que são ignorantes por não entenderem a Bíblia. Respondendo à pergunta dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, Jesus disse: vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou como diz a mensagem de Eugene Peterson, vocês estão raciocinando errado. Eu vou dizer por quê. Primeiro, não conhecem as Escrituras. Segundo, não sabem como Deus atua. Uma dupla ignorância. A ignorância por não conhecerem a Bíblia e a ignorância por não conhecerem a Deus, como Ele age. Então, muitas vezes a gente sofre por não conhecer a palavra. Vamos dar um exemplo. Lá onde você trabalha, tem uma mocinha lá que é de uma igreja tal. E ela diz para você: escuta, lá na sua igreja, vocês falam em línguas? Aí você diz: não, nunca vi ninguém falando em línguas lá. Aí ela começa a acusar: você está na igreja errada, essa igreja não crê na Bíblia. Aí você fica todo chateado. Vai olhar na Bíblia. Vai perguntar para alguém da sua igreja, para o seu pastor: escuta, por que a gente não faz isso? Se é que não faz. E como se deve fazer? Vai lá na Bíblia. As pessoas mudam de igreja, mudam porque simplesmente não conhecem a Bíblia. Bom, o título deste estudo foi o preço da ignorância. A ignorância pode custar caro. Pode custar a nossa saúde física. Né? Ainda hoje há pessoas que não se vacinam, principalmente no segmento evangélico. Pelo quê? Porque preferem mentiras, porque não querem aprender. A ignorância pode prejudicar o nosso corpo. Mas o preço mais alto da ignorância é a perda, é a não salvação. Tem muita gente que pensa que por frequentar a igreja já está salvo. Tem muita gente que basta frequentar. Isso é religiosidade. O evangelho não muda a vida da pessoa, muda os hábitos. Né? Ele vai à igreja, etc. Usa uma linguagem diferente, diz graça e paz, a paz do Senhor, etc. Né? Lembra do que Jesus disse em Mateus 7, 20, 21 a 23? Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Olha que maravilha. Então, Jesus dirá claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Percebe? Nunca conheci vocês. Você estava fazendo um teatrinho religioso, pensando que estava fazendo a coisa certa, mas não estava. Então, a gente poderia multiplicar as palavras aqui. Há muitos exemplos na Bíblia dessa ignorância e os seus riscos. Eu gostaria de deixar com você esse desafio, né? De procurar se aprofundar mais, deixar de ser superficial, sobretudo em questões espirituais, né? Porque isso tem a ver com a nossa eternidade. Então, apegue-se mais à palavra de Deus. Estude, não somente leia, estude. E não somente estude, estude até compreender a palavra de Deus. Bom, eu espero que esta palavra possa ter lhe ajudado
possa ter abençoado sua vida. E na próxima semana a gente volta, continuando aqui a caminhar como cristão, como peregrino. Um abraço e que Deus te abençoe.